Você está na concessionária, olhando um carro novo, aquele que você sempre sonhou, sabe? Você fez as contas, você pode pagar, é fruto do seu trabalho, das suas noites mal dormidas, dos seus sacrifícios. Você está muito prestes a dizer sim. Só que do nada, surge uma imagem bem na sua mente. Talvez a imagem do seu pai chegando em casa exausto, com aquele carro velho que quebra toda semana, ou a imagem da sua mãe contando dinheiro para pagar as contas. E nessa hora parece que a alegria da sua conquista se dissolve e ela é substituída por um gosto amargo na boca, sabe? Ao gosto da culpa. Vem pensamentos do tipo, quem sou eu para ter isso? Quando eles ralaram tanto e nunca tiveram isso. E aí você recua, diz ao vendedor que vai pensar melhor e sai da loja com um alívio estranho, sabe? Um alívio de ter evitado uma traição. Uma traição silenciosa contra a história da sua família. Bem-vindo ao 11. E hoje eu quero falar sobre o sabotador que se esconde no amor, se esconde na lealdade e na honra. O sabotador que te convence de que para ser um bom filho, um bom amigo, um bom membro da comunidade, você precisa permanecer no mesmo barco da dificuldade que entra. Eu quero falar sobre a lealdade à escassez. Se você já sentiu que o seu sucesso te distanciaria das pessoas que você ama, essa aula é para você. Porque eu quero te mostrar como que você vai transformar essa lealdade que hoje te acorrenta na maior fonte de combustível para a sua prosperidade. Só que para a gente entender melhor essa autossabotagem, a gente precisa voltar alguns milhares e milênios de anos atrás. Porque o nosso cérebro, ele não foi projetado para o mundo que a gente vive hoje. Ele foi projetado para sobreviver em pequenas tribos. E na tribo, a regra número 1 é pertencer. Ser expulso do grupo significa para muitas pessoas a morte. Qualquer comportamento que te diferenciasse demais do resto da tribo era perigoso. Ser o mais forte ou muito mais fraco, muito diferente, tudo isso era uma ameaça à coesão do grupo. O cérebro aprendeu que semelhança é igual a segurança. A sua família é a sua tribo, é a sua primeira tribo. E em muitas famílias, especialmente as que vieram de origens humildes, a conexão, o amor, a identidade do grupo são forjados em uma luta compartilhada. A narrativa é que somos nós contra o mundo. Aqui a gente rala, mas a gente se vira junto. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Eu já ouvi muito isso. Esse é um pacto invisível. Aí vem o seguinte: o que acontece quando você
começa a prosperar, você quebra o pacto. E aí o seu sucesso financeiro, para o cérebro primitivo da sua tribo, é um sinal de diferenciação bem perigosa. Porque afinal de contas você não está mais junto na mesma luta. E isso dispara 3 medos profundos que ativam a autossabotagem. Nota aí. O primeiro é a culpa do sobrevivente financeiro. É um conceito psicológico real. Pessoas que sobrevivem a um trauma deixam outros para trás e muitas vezes sentem uma culpa esmagadora, assim, sabe? A escassez crônica, ela é uma forma de trauma. Quando você começa a sobreviver a esse trauma e vê os seus pais, os seus irmãos ou os amigos ainda presos nele, uma parte de você se pergunta: por que eu? Eu não mereço. Eu não mereço isso mais do que eles. E aí, para aliviar essa culpa, você se fere financeiramente. Você dá dinheiro, você sabota uma oportunidade para se nivelar por baixo e diminuir a distância entre você e eles. O segundo medo é o medo do isolamento e da perda do amor. Você teme que ao ficar rico, a dinâmica mude, que os seus pais não te vejam mais como o filho deles, mas como o filho rico. Que seus amigos de infância parem de te chamar para o churrasco porque agora você está em outro nível. Você teme que o dinheiro crie um muro de vidro entre você e as pessoas que formam a sua identidade. E a perspectiva de perder esse amor, essa conexão, ela é tão aterrorizante que você prefere sacrificar a sua própria prosperidade. O terceiro é o medo da inveja. Você não quer ser algo. Você não quer ser o primo que todos comentam na ceia de Natal. Você não quer ver o olhar de ressentimento no rosto de um amigo quando você conta para ele sobre uma conquista sua. E para evitar se tornar o objeto da inveja alheia, você se torna o arquiteto da sua própria mediocridade. Você joga pequeno para não provocar a dor nos outros e, consequentemente, em si mesmo. E esses 3 medos se combinam para criar um poderoso mandato inconsciente. Não seja mais bem-sucedido que a sua tribo ou você será exilado. Essa lealdade tóxica, ela se manifesta de maneiras muito concretas na sua vida financeira. Anota aí que eu vou te contar. O primeiro deles é o teto de vidro familiar. Você já reparou que o seu sucesso financeiro parece parar em um teto determinado de nível? Muitas vezes, inconscientemente, a gente estabelece o teto de renda ou de patrimônio, que é ligeiramente superior ao da pessoa mais bem-sucedida da sua família. Pode ser seu pai, sua mãe. Quando você atinge esse teto, você começa a se sabotar. Perde o interesse, troca de carreira, faz um investimento ruim. É o seu inconsciente dizendo: ok, chegamos longe o suficiente, mais do que isso é perigoso. É traição. Sintoma número 2 é a minimização crônica. É o que vimos sobre a questão do gancho. Aula 5 ou 6. Toda vez que você tem uma vitória, você a diminui. E esse aumento? Isso é um reajuste da inflação.
eu comprei um apartamento, mas foi financiado em 30 anos, nem é meu de verdade. Você usa a linguagem para se diminuir, para garantir aos outros e a si mesmo que você ainda é um deles, que não mudou. Sintoma número 3 é o nivelamento. Isso vai muito além de ser o salvador. Você não apenas dá dinheiro quando as pessoas pedem, você ativamente procura maneiras de diminuir o seu patrimônio para se igualar ao dos outros. Você paga viagens para a família inteira, você assume as despesas que não são suas, você se torna o patrocinador oficial dos projetos dos seus amigos. Por fora parece generosidade, mas por dentro é um ato desesperado para aliviar a culpa de ter mais e se manter conectado à tribo. Sintoma número 4. Sintoma número 4. É a escolha de parceiros, parceiras com a mesma doença. Você já reparou que mesmo prosperando, você se sente atraído por parceiros amorosos que têm uma péssima relação com o dinheiro? Que te colocam para baixo, que gastam seu dinheiro, que te sabotam. E isso não é azar. Um parceiro que não te ajuda a construir nada. E isso é o seu inconsciente buscando um parceiro que valide a sua crença de lealdade à escassez. Ele ou ela se torna a âncora que te impede de navegar para mais longe demais do seu porto seguro. Essa mediocridade familiar que você está acostumado. Reconhecer esses padrões é doloroso, porque eles estão entrelaçados com o amor e a lealdade, que são os sentimentos mais nobres que nós temos. Mas é preciso separar amor da autossabotagem. Reconhecer a lealdade à escassez é o primeiro passo, mas o trabalho real começa agora. Como honramos a história da nossa família sem nos sabotarmos? Como transformamos os medos de nos distanciarmos em um combustível para nos aproximarmos de forma mais profunda? É agora que eu te entrego 4 passos para você ressignificar essa dinâmica e começar a construir a sua prosperidade com paz no seu coração. Essa aula é difícil para mim. Passo número 1. Mapeie o pacto invisível. Se chama o exercício da linha do tempo. Pode ser, você pega um papel e desenha uma linha do tempo da sua vida financeira. Desde a infância até hoje. E aí você vai marcando momentos chaves, as conversas sobre dinheiro na família, as lições que você aprendeu, os sacrifícios que você viu. Pergunte-se: o que eu aprendi sobre prosperidade? Qual era a mensagem implícita sobre sucesso? Agora, ao lado de cada marca, você precisa reescrever uma interpretação. Por exemplo, minha mãe sempre disse que dinheiro traz problema. Se torna o seguinte: minha mãe me ensinou a valorizar a simplicidade, mas eu posso aprender a ter abundância sem perder isso. Outro exemplo, sei lá, meu pai, meu padrasto, ralou a vida inteira e nunca teve nada. Isso pode se tornar: meu pai me mostrou a força do trabalho duro
E eu, presta atenção no que eu vou te falar, presta atenção. E eu posso honrá-lo multiplicando esse esforço com estratégia inteligente. O que acontece? Esse exercício te ajuda a ver a história da sua família não como uma prisão, mas como uma fundação. Você honra o passado ao reconhecê-lo, mas não se deixa definir por ele. Você está dizendo, ou eu ouvi vocês, agora eu construo em cima disso. 2. Defina o seu teto de prosperidade consciente. O medo de se distanciar cria um teto invisível. E para você quebrar isso, você vai ter que definir conscientemente o que significa prosperar sem trair. Pergunte-se, qual é o nível de riqueza que me deixa confortável, mas ainda conectado com a minha tribo? Crie um pacto pessoal com valores e não com limite de dinheiro. Por exemplo, eu prospero para que eu possa um dia ajudar a minha família de forma sustentável, não emergencial. Eu compro o carro que mereço, mas convido os meus pais para uma viagem juntos para compartilhar a alegria. Isso transforma a lealdade em um guia e não em uma corrente. Você constrói riqueza com o propósito de incluir quem ama e não de afastar deles. Passo 3. Pratique o compartilhamento sem culpa. Eu chamo isso de celebração inclusiva. O medo do isolamento te faz minimizar as conquistas. Para combater isso, pratique compartilhar as suas vitórias de forma que inclua os outros. Toda vez que você tiver um marco financeiro, um aumento, um investimento que rendeu, não esconda ou minimize. Compartilhe. Mas transforme essa oportunidade de conexão. Ligue para sua mãe, por exemplo, diga, nossa mãe, eu consegui um aumento. Lembrei daquelas noites que você me ajudou a estudar. Isso foi graças a você. Vamos comemorar junto? E aí você convida, entende? Convida um amigo para um café e diga, cara, eu fechei um negócio muito bom. O que você acha que eu poderia fazer com isso? O que você está fazendo? Você está mostrando que o seu sucesso é uma extensão do amor que vocês compartilham, não uma separação. E com o tempo, se dissolve a culpa, constrói uma nova narrativa e o sucesso como algo que enriquece os laços e não como algo que rompe. Passo 4. Crie um fundo de honra familiar. Para aliviar a culpa do sobrevivente, crie um mecanismo concreto de honra. Abra uma conta separada, que você pode chamar de fundo de honra familiar, e todo mês deposite uma pequena quantia. Pode ser um percentual dos seus ganhos. Nesse fundo, dedicado exclusivamente para ações que vão beneficiar a sua família de forma sustentável. Sustentável. Pague um curso para o seu irmão, ajuda na educação de um sobrinho, talvez planejar uma viagem familiar. Mas o fundo tem regras. Só é utilizado quando você estiver financeiramente estável. Reserva de emergência cheia, aporte em dia. Isso significa que a lealdade em um ato de generosidade ela vai te empoderar, mas ela não pode ser uma autopunição. Você honra o passado construindo o futuro onde todos podem prosperar, não onde você se sacrifica para que os outros permaneçam iguais. Esses passos, eles não são sobre rejeitar a sua família, são sobre elevá-los através do seu exemplo. Não é uma traição, é a continuação da luta deles, mas com ferramentas melhores. A lealdade à escassez é uma das correntes mais difíceis de quebrar.
porque ela foi formada no amor. Mas o amor verdadeiro, ele não te pede para ficar pequeno. O amor verdadeiro te pede para crescer, para que você possa estender a mão e puxar os dedos para cima. Você não trai sua família ao prosperar. Você trai ao desperdiçar o potencial que eles te deram. Os seus pais não ralavam para que você repetisse as mesmas lutas, eles ralavam para que você pudesse ter uma vida melhor. Pelo amor de Deus, entenda isso. A sua prosperidade é a maior carta de amor que você pode escrever para eles. É a prova de que o sacrifício deles não foi em vão. É o legado que você constrói sobre o alicerce que eles forjaram. Essa foi a aula 11. O desafio de hoje é você conseguir mapear a linha da sua família, a linha do tempo e reescrever as suas crenças limitantes. E se você está pronto para honrar o passado sem sacrificar o presente, escreve aqui nos comentários: o meu sucesso honra minha família. Escreve nos comentários para saber que você está comigo aqui. Amanhã, na próxima aula, nós vamos enfrentar o sabotador que se disfarça de fé positiva. Eu chamo isso de otimismo tóxico. A crença de que tudo vai dar certo. Sem ação é o maior plano para o fracasso. Agora, se essa aula ajudou você a ver a sua lealdade sob uma nova luz, lembre-se de se inscrever no canal. Ative as notificações, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que se sente culpada por prosperar. Lembre-se uma coisa: crescer não é se afastar, é se tornar grande o suficiente para incluir todos que você ama nessa jornada. Entenda que a saída é para dentro. E lembre-se de se lembrar de nunca mais esquecer. Você tem dentro de você as ferramentas. Você só precisa de apoio. Em algum lugar aqui na tela tem um QR Code para você entrar na comunidade. Entre aí na comunidade. Andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer parar. Olhe o seu ambiente em volta. Se você realmente quer construir prosperidade, pode ser talvez que você vai ter que construir novas conexões. Pensa nisso, reflita sobre isso e muda isso. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.